pastores, da pastora Marilene. Jesus lhe abençoe. Amém. Que a graça do Senhor Deus e as bênçãos do Senhor seja sobre a sua casa, até a terceira e quarta descendência da Senhora, em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam flechas na mão do Senhor, seus filhos, seus netos, e que toda a sua família esteja sentada à roda da sua mesa, glorificando ao único e poderoso Deus, que é digno de ser exaltado. Eu louvo a Deus pela sua vida. A vida do pastor Thiago, Jesus lhe abençoe. Que o Senhor seja nas mãos de Cristo, nosso Cristo vivo, cada vez mais um servo temente usado para a glória dele nessa terra. Quero exaltar a Deus, quero engrandecer o nome do Senhor e louvar ao Senhor por esse momento, porque uma coisa eu aprendi: não desperdiçar as oportunidades que o nosso Cristo dá ao serviço dele, porque chegará um dia que nós vamos estar na reunião dos santos, todos juntos adorando a Ele. Aqui é só um ensaio, aqui é só uma preparação, porque no céu não vai ter noite, não vai ter mais nada que nos impeça de adorar a Ele, porque lá nós vamos ter liberdade eternamente para adorar o Senhor. E quando eu recebi o convite para a honra e glória do Senhor Deus, os pastores dessa casa, através do pastor Daniel, Jesus abençoe sua vida, pastor, continue usando muito. A missionária Elma, minha irmã, que Jesus me deu, a pastora Rosângela, Deus abençoe, e aos irmãos dessa casa, que Jesus continue abençoando a família de Cristo que aqui está. E o Pai me deu uma palavra, e a palavra que o Pai me deu, colocou no coração para trazer não só para mim, mas para o povo que está aqui, está em João 3,16. Deus seja louvado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer, eu quero te exaltar. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Paizinho. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero dizer a ti, Senhor, muito obrigado. A glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Glória a Deus. Fala conosco, fala com a tua igreja. Que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Porque a tua palavra é vida, Senhor. A tua vida é a Maia Soda e andar abaixo. A Maia Soda e andar a sé. Tua palavra é salvação, Senhor. Tua palavra é libertação, meu Deus. Aleluia. João 3,16. E ele fala hoje comigo e com você sobre o plano da salvação. Ele, filha, plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê. Antes da fundação do mundo, um cordeiro já havia sido imolado. Lá na cruz do Calvário, Deus trouxe à tona um plano que já tinha sido executado por Deus desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro Santo, imaculado, sem defeito, sem pecado, ele foi levado à cruz do Calvário para ser imolado por mim e por você. Um plano da salvação que já havia sido feito por Deus Pai, para que hoje eu e você estivéssemos aqui na presença dele para adorar. Satanás, quando ele esteve no céu, ali ele arquitetou um plano, nasceu orgulho no coração dele, e ali ele queria ser como Deus, como o Criador dele, como o Pai dele. No coração dele nasceu um orgulho, nasceu uma soberba, e naquele momento ele queria usurpar o trono de Deus, do Criador dele. Só que eu creio, anjo, eu creio que ele não sabia de um plano perfeito, um plano infalível que Deus Pai já tinha na manga para dizer para ele: você está brincando, achando que eu sou, nas minhas palavras, igreja, você está achando que eu sou bobo, Satanás? Eu já sabia que você ia tramar algo contra a minha criação. Eu já sabia que você ia se levantar contra mim. Eu já sabia que você ia querer usurpar aquilo que é meu, porque foi eu que te criei. E Deus, eu pensando, né, nos meus pensamentos. E eu pensando, que Deus deve ter falado para Satanás assim: Satanás, você acha que eu sou bobo? Você acha que eu não sabia que você já estava arquitetando um plano contra a minha vida? Eu já sabia. Só que você não contava com aquilo que eu já podia fazer, já tinha feito antes mesmo de eu te criar. Porque eu sabia que você ia querer usurpar aquilo que me pertence. E roubar da minha mão a minha criação que eu tornei para ser perfeita, que eu fiz para ser perfeita. Então Satanás, quando viu aquilo, ele fez uma rebelião. Não estou aqui para dar glória para ele não, para falar dele não, mas eu estou aqui para dizer
Cristo viu a intenção do coração dele. E Jesus Cristo foi até a morte de cruz. O plano da salvação. Jesus Cristo veio até a terra, não usurpou-se como Deus, abriu mão de sua glória, esvaziou-se de si próprio. E Deus fez com que um plano perfeito se tornasse homem. E veio até a terra e habitou no meio dos homens. Um Deus perfeito, um Deus santo, que se esvaziou dele próprio e com o plano da salvação perfeita veio aqui nessa terra para trazer a salvação para mim e para você. E ele falou: filha, fale do plano da salvação. Eu sou o plano da salvação. Os meus filhos já sabem, já me conhecem que eu sou o plano da salvação. Mas é para que eles saibam que aquilo que para eles é impossível, para mim eu posso fazer. Porque eu sou o Deus da salvação. O plano da salvação que já tinha feito meu Pai, antes da fundação do mundo, eu já vim para fazer o impossível na vida deles. Então esse Deus poderoso, que foi capaz de dar o que é seu, do unigênito filho dele, o primogênito, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para dar glória, honra e louvor ao nome dele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. Ele é o plano da salvação. Ele não veio só para um, ele veio para vários, para todos, sem acepção de pessoas. E o Senhor disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Por que já está condenado? Porque Jesus Cristo, ele é a salvação. Precisamos crer para não perecer um castigo eterno que vem sobre toda a terra. E o Senhor Jesus Cristo, como um plano perfeito, veio para mim e para a tua vida para salvar a gente do castigo da ira que vai vir sobre toda a terra. Na ira de Deus Pai. Porque uma ira será derramada sobre toda a terra. E só vai sobreviver, só vai escapar dessa ira aquele que tem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E um plano perfeito foi traçado, em mínimos detalhes, sem defeito nenhum. E ele veio, ele caminhou nessa terra. Ele mostrou que eu e você, nele, somos capazes de passar pelo que a gente tem que passar nessa terra, sem desvalecer, sem escurecer, porque ele já conquistou o mundo, ele já venceu o mundo. E nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro. Ele foi aquele único que olhou para mim e para você com um olhar de compaixão e misericórdia. E um plano perfeito, o plano da salvação. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre, foi capaz de ir até a cruz do Calvário, foi capaz de tomar as dores que eu e você não suportaríamos tomar, foi capaz de tomar as chicotadas que eu e você não poderíamos suportar, foi capaz de sofrer, de ser cuspido na face, de ser lançado fora, como qualquer coisa sem sentido, sem valor. Ele viu que nenhum de nós éramos capazes de suportar o que ele suportou. Então ele fala comigo, com você nessa noite: eu sou o plano perfeito. Desde a fundação do mundo, antes que o mundo fosse fundado, eu, Jesus Cristo, já havia olhado para a terra e visto um povo que a minha criação me pertence e tem um dono, assim diz o Senhor. Porque Ele é Deus. O Deus que fala comigo e com você nessa noite. E o Senhor diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a luz que conduz o meu e o teu caminho, pelas veredas, não nossa, mas pelas veredas dele. A vereda que não tem pecado, a vereda que não tem defeito, a vereda perfeita, o caminhar de Jesus Cristo, a luz que alumia a minha e a tua vida. Fala conosco nessa noite que o plano perfeito para a vida do teu, da tua descendência é Ele. Não se preocupe, porque o plano perfeito que traçou um plano de libertação na minha e na tua vida é aquele que está traçando um plano perfeito de libertação na vida do meu, do teu avô, da tua avó, do teu esposo, da tua esposa, da tua até terceira e quarta geração. Nós permanecermos obedientes a eles, eu diz o Senhor. Porque precisamos ser obedientes ao nosso Cristo. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não é condenado. Não é condenado. Não existe nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe. Precisamos estar nele para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo vai passar. As concupiscências desse mundo vai passar.
Porque a terra está sendo entesourada para fogo. Mas o plano perfeito da salvação, Jesus Cristo, que está no nosso meio nessa noite, fazendo sobrenatural, para que eu e você possamos caminhar pelo caminho de glória eterna, que é a presença dele, está nesse lugar. E o Senhor falou, o plano perfeito da salvação, não existe outro, sou eu. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces, assim diz o Senhor. É a palavra. É a palavra, e a palavra ela não vai retornar para o dono da palavra vazia. Ela veio com um direcionamento, então ela tem um propósito a se cumprir, e esse propósito não se cumpre, a glória dele, para mostrar que o plano perfeito da salvação tem todo o poder, tem toda a autoridade sobre a minha e a tua vida. O Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele quis dar Jesus Cristo. Agradou a Deus o erro Jesus Cristo. Agradou. Poxa, missionária Ângela, como agradou, eu não sei te dizer porquê, mas sempre agradou. Era o que estava no coração do Pai. Então ele viu que a criação dele, que somos nós, estávamos perdidos. E tinha que ter alguém que pudesse pagar aquilo que a criação dele precisava ser pago para poder ser adquirida de volta por conta do pecado. E o que foi que Deus Pai fez? Pegou Jesus Cristo e pregou no madeiro. Pregou no madeiro. O Pai agradou o coração do Pai, mas também entristeceu o coração do Pai. Porque Jesus Cristo falou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, por um momento, Deus Pai virou as costas para Jesus Filho. Mas por quê? Porque Deus Pai não queria a presença de Jesus, estava triste com Jesus? Não. Estava doendo o coração dele. Porque ele viu o Filho dele carregar o meu e o teu pecado. A nossa transgressão, as nossas enfermidades estavam todas sobre Jesus Cristo. Mas era por um momento. Naquele momento o Senhor viu que a criação dele, o filho dele, estava ali aos pés dele, mas por um pouquinho de tempo, somente por um pouquinho de tempo, mas aquele sofrimento ia passar. Por que ia passar, missionária? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia. Jesus Cristo levou para o Pai aquilo que é dele por direito, que somos eu e você, e todo o mundo, todo o planeta. E esse plano da salvação foi traçado. E hoje nós estamos aqui. Foi concluído com um êxito, com uma glória poderosa e maravilhosa. Por isso nós estamos aqui nessa noite, pastora, para adorar e exaltar o nome dele. Porque o plano perfeito do Senhor chegou na sua casa. O plano perfeito do Senhor chegou na casa de cada um de nós que estamos aqui. Nós estamos aqui adorando a Ele. Eu não sei como ficou a sua casa, vocês não sabem como ficou a minha casa, eu não sei como ficou a família de cada um de nós, mas o plano perfeito sabe. Jesus Cristo sabe. E enquanto nós estamos dando a Ele toda a glória que é devida ao nome dele, todo o louvor que é para Ele, Ele está lá trabalhando. Porque Ele nos diz na palavra dele que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu espero por Cristo, vocês esperam, irmão. Nós esperamos por Ele. E nós sabemos que o esperar por Ele não é em vão. Não é em vão. Não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é fiel para fazer. Ele cumpre a sua palavra, porque a glória e a palavra é dele. Ele é o Deus fiel que começou um plano bom na minha e na tua vida. Uma boa obra. E essa boa obra, às vezes, aos nossos olhos, traz dor, traz sofrimento, mas faz parte. Precisamos nos esvaziar, precisamos abrir mão de nós mesmos, muitas das vezes, para receber o plano perfeito dele na nossa vida. E no decorrer dos nossos anos nessa terra, o Senhor vai aprimorando a sua obra, na minha e na tua vida. E nós vemos que com o passar dos anos, pastora, tudo aquilo que eu e a senhora e todos os irmãos colocaram diante dele, o de repente de Deus é de repente. Quando ele decide estalar os dedos, ele faz com que aconteça na minha e na tua vida um milagre, o impossível. E a gente para e pensa, nossa, mas como está acontecendo? Está acontecendo porque o dono da promessa disse que ia fazer. Porque ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Será salvo, ó Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós cremos no plano da salvação que já está no nosso meio. Já veio há mais de 2 milhões de anos e continua agindo, porque ele não muda. Então ele diz que uma palavra tem sobre a tua vida, pastor, vai se cumprir. Vai se cumprir porque ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que ele é Deus. Ele é Deus. E quando ele desvia os nossos pés da nossa casa, do nosso conforto para vir para a casa dele, é porque ele quer ser adorado. Ele quer ser exaltado. Ele quer esse tempo. Porque dentro da nossa casa, a gente às vezes não tem, na correria do tempo, nós não temos tempo para dar para ele.
E o tempo nos é roubado. Mas quando o Pai traz a gente para a casa dele, para estarmos em comunhão, é para nos encher e nos dar certeza cada vez mais que o plano perfeito que ele começou na minha e na tua casa, ele vai executar. Ele vai terminar. Não importa o tempo que eu e você estamos batendo na porta da graça, vai acontecer. A porta vai se abrir, porque ele é o dono da porta. E o milagre vem dele. E o plano da salvação lindo e poderoso morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Não está mais pregado no madeiro. Não está mais inerte ali. Por que inerte, missionária? Porque ele estava morto. Ele desceu à sepultura, desceu até o inferno, pegou a chave de lá, da morte do inferno. Ressuscitou após 3 dias. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E intercede por mim e por você. E o melhor de tudo, nos deu algo precioso que carregamos. Precioso tesouro em potes de barro. Somos barro, somos potes na mão do Senhor, um pote de barro. E o que tem dentro desse pote de barro? Um pote de tesouro precioso, missionária? O Espírito Santo. E é Ele que nos ajuda, é Ele que nos conduz, é Ele que nos conforta, é Ele que nos ensina o caminho que devemos seguir. E esse mesmo Espírito que faz com que a gente entenda que no tempo oportuno de Jesus Cristo a promessa vai se cumprir. O plano perfeito da salvação. O nosso Cristo está nesse momento, nesse lugar. Ele está fazendo coisas extraordinárias aqui no nosso meio. Ele está tirando aquilo que não louva o nome dele. Ele está trazendo para a gente força, libertação, salvação, restauração. Ele está nos dando renovo e ânimo de vida, assim diz o Senhor. Porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. No nosso sobrenatural. Não temos um sobrenatural se não for com Ele. E esse sobrenatural acontece num de repente de Deus. É num de repente de Deus. Num de repente de Deus. E eu estou vivendo um de repente de Deus. É tão bom viver de repente de Deus. Quando a gente ora por muitos e muitos e muitos e muitos anos, clama, clama, clama. Por isso que Ele fala, clama a mim, clama a mim, continua clamando. Eu vou te responder. Mas acalma o coração porque não tem tempo. Nós só não podemos deixar de clamar. E esse plano perfeito, Jesus Cristo, veio em glória, em poder, em majestade, em honra, em sabedoria. E vai muito além, porque as palavras que nós temos no nosso glossário não chega à grandeza que é falar de Jesus Cristo. Mas Ele está no nosso meio. Ele se faz fiel porque Ele é fiel. Aleluia. E Ele vai cumprir na minha e na tua vida tudo aquilo que colocamos diante dEle. Tudo aquilo que é para o louvor do nome dEle. Vai ser para glorificar a Ele. Não para nos glorificar, nem nos exaltar. Mas para glorificar e exaltar a Ele. Mas também nos dá honra, porque Ele diz que dá honra. Aqui tem honra. Então Ele dá honra. Ele é Deus que honra. E Deus, o plano perfeito de Jesus Cristo, nos amou tanto, e esse amor, porque Deus amou muito, tanto,